Olá, sejam bem-vindos ao Caras Business. Eu sou Taya Marcondes e no nosso programa eu convido pessoas que nos inspiram com histórias sobre comunicação, empreendedorismo, inovação. Hoje, a nossa troca é com a convidada que entende de negócio com propósito. Flávia Lancha é empresária, produtora de café e uma das principais vozes da cafeicultura brasileira. Ela está à frente da Labareda e de iniciativas como a Rota do Café, que nós vamos falar muito sobre a Rota do Café hoje. Ela une tradição, gestão e visão de futuro. Flávia, que bom ter você aqui conosco. Nossa, Taya, eu que fico muito honrada de poder participar, de contar um pouquinho, né, da cafeicultura, do nosso estado, principalmente, né, e dessa rota aí que acabou de sair. Acabou de nascer, né? Então vamos para esse bate-papo gostoso, e já que você estava falando sobre café, cafeicultura, o nosso estado com toda essa tradição, como você começou nesse segmento do café? Para falar a verdade, a minha avó, meus avós, né, eram cafeicultores. E a minha avó já era à frente do tempo, viu? Porque era ela que olhava o café, a produção, e meu avô negociava. Ela já fazia, então? Já fazia? Já. Olha. Por incrível que pareça. Ela que lidava com os colaboradores, o pessoal que trabalhava lá na fazenda. Incrível. Com a mão de obra, tudo. E aí, eu passei minhas férias todas, eu sou a neta mais velha, né? E ia para a fazenda todas as férias, e isso virou uma tradição na minha vida, né? Embora eu não imaginei que eu fosse realmente entrar de cabeça no café, que só foi depois que eu casei, realmente. Mas essa tradição veio da sua avó? Veio da minha avó. E não do seu marido? O seu marido já é fazendeiro? Também. É assim, eu devo ser a quarta geração de cafeicultores, meu marido já é a quinta geração. Então, assim, o café está na nossa... No sangue. Já nasce com café, né? Já nasce com café todo mundo. E hoje já tem até meus filhos trabalhando. Já estão trabalhando também. Continua essa tradição. Eu ia te perguntar sobre como foi romper barreiras na história do café sendo mulher, mas a sua avó já veio rompendo essas barreiras, né? A sua avó veio... Realmente, a minha avó veio rompendo barreiras, mas era diferente, né? Principalmente porque eu acho que a mulher, ela sempre teve ao lado do marido. Sim. Na área rural. O que ela não tinha era protagonismo. E quando eu chego, que eu começo a trabalhar, né, com meu marido, depois que a gente casou, eu tive vários preconceitos. Inclusive, eu conto muito uma história do presidente da cooperativa lá de Franca, que eu cheguei para negociar com ele, e ele disse, não, eu só negocio com homem. Assim? Se o seu marido quiser, ele que vem negociar comigo. E aí eu saí de lá muito brava, e eu era novinha. Mas você, com esse jeitão todo, né? Aí eu falei com meu marido, aí ele falou, bom, o senhor vai ter que escolher. Se o senhor quiser, gente, como cooperado, o senhor vai ter que negociar com a Flávia, né? E foi muito interessante, porque ao longo do tempo eu fui conquistando meu espaço. Meu jeito, eu nunca fui uma pessoa assim, daquelas ativistas que fica brigando, mulher, é isso e aquilo. Não, eu fui conquistando fui mostrando minha competência e o respeito. E ao longo do tempo, depois eles me convidaram para escrever uma página mensal da revista da cooperativa, tudo que tinha eles me convidavam, mas por muito tempo eu fiquei meio ET, eu chegava lá, porque só trabalhava homem, só tinha homem, entrava na cooperativa, era o ET chegando. Imagina, todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Incrível. Você falou uma coisa muito interessante, né? A mulher tomou protagonismo nesse segmento. Quer dizer, a sua avó rompeu barreiras, mas mesmo assim ela tinha ainda ao lado do marido. Ao lado. E hoje você está com seus filhos. Os seus filhos tomam a frente da sua empresa, ou da fazenda. Em 2017, eu fui convidada para ser secretária de Desenvolvimento Econômico em Franca. E eu já tinha os 2 filhos trabalhando, um na produção, que é agrônomo,
e o outro, que é administrador de empresas, né, justamente na parte que eu fazia, que era exportação de cafés e também a parte financeira. E aí, quando eu fui convidada, aí eu fiz uma escolha, né? Aí eu saí da gestão, fiquei só no conselho, ainda hoje eu atuo no conselho, e quem está lá no dia a dia são os dois filhos. Meu marido também, que aos poucos foi afastando, né? Hoje ele ainda tem uma atuação, né, assim, mais distante, mas ele ainda atua na gestão. Sim, porque você precisa agora focar num outro projeto. Uma trajetória linda, com toda uma história que vem da família no café. A Flávia criou um projeto. Você vai contar um pouco pra gente sobre a Rota do Café. Essa rota surgiu com o Felício, que é o vice-governador. Ele é um amigo querido, já esteve na minha casa, na minha fazenda. E quando eles assumiram o governo, ele me chamou aqui no Palácio e falou: Flávia, você precisa apresentar o café para o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, porque ele só conhece o calçado. O Jorge esteve em Franca há 2 anos atrás, em março, e eu convidei ele para ir na fazenda. Aí ele conheceu o café, já se interessou. Na sequência, ele foi em Torrinha e também viu que tinha café. Claro que não tem a mesma qualidade da Alta Mogiana. E ele foi para ver sapatos em Franca. Para ver sapato, numa reunião com o setor calçadista. Na segunda reunião que ele foi, que já era julho, aí ele já falou: Flávia, pode marcar uma reunião com o pessoal do setor cafeeiro que a gente vai conversar. E eu já reuni todo mundo, falei: gente, vamos levar já uma agenda pronta, né? Vamos chegar lá e ficar... Aí levamos uma agenda... E ele adorou, que aí ele foi ponto a ponto, e um dos pontos que tinha era essa rota do café. Aí ele falou para mim, falou assim: Flávia, é o seguinte, política pública não pode ser para uma região só, tem que ser para o Estado. Se você me ajudar no Estado todo, eu faço essa rota. Falei: conta comigo. Aí levantei desafio dado. Todos os municípios que tinham café. Entrei em contato com as lideranças dos municípios, e aí nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo, né, porque eu moro em Franca, e já o Jorge levou alguns outros envolvidos e tudo, né, e nessa primeira reunião. Aí ele marcou uma outra, convidou o pessoal do turismo, da agricultura, da Casa Civil, da cultura, né, e ele. E nessa outra reunião, ele falou: gente, não dá para fazer todos os municípios, vamos separar por regiões. E aí nós separamos por regiões, cada região com um líder, e a partir daí nós fomos mapeando as fazendas de cada região. Mas foi um questionário, era voluntário, tá? Quem quisesse entrar, e era assim: fazendas que tinham condições de receber, que tinham marcas, ou que tinham história. E aí a gente conseguiu, depois de 2 anos... Parece simples falando, né? Parece, mas é um trabalho por trás muito incrível, de conectar, de trazer, de convencimento, porque muitas vezes são famílias que não estão habituadas a receber ou entender esse agriturismo, entender esse projeto. Dificílimo, sabe por quê? Porque eu acho que o produtor rural, principalmente o menor, ele tem uma desconfiança. Ainda mais fala coisa de governo, fala: vai vir aqui, ver o que eu estou fazendo, vem me multar, vai dar confusão. Não vai dar certo. Não, tanto é que a gente começou com, ao todo, são 110 fazendas no estado de São Paulo. A Alta Mogiana, que é a nossa região, que é a maior do estado, maior, que tem maior produção, tem em torno de 5.000 propriedades, conseguimos só 12 propriedades que preencheram. E a gente chegou à conclusão: vamos começar assim? Sim. E vamos ver o que acontece. Sim, aí lançamos um guia lá no Palácio, tudo. Não, eu vi o lançamento no Palácio, foi incrível. Não, parabéns, porque é um projeto... Primeiro você tem que convencer o setor, convencer o governo, e depois chegar em fazenda por fazenda e mostrar para a região quanto você vai agregar no turismo, na economia.
Porque não é um projeto que promove só o café. Promove todo o entorno. Não, Ele traz tudo. Muito bem falado, tá? É exatamente isso. Acho que o grande problema do Brasil é ainda não ter o olhar de que turismo é negócio. Exatamente. Turismo é negócio. É dinheiro que vem de fora para dentro. E mesmo nas próprias regiões. E aí eu falo muito em relação à Franca, por exemplo. Se você comparar São Paulo e Rio, Rio tem uma beleza natural inquestionável, maravilhosa e tudo, e etc e tal. No entanto, olha o movimento econômico que acontece aqui em São Paulo. Exato. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, mas a gente explora muito mal o turismo. Muito mal. Muito mal, com todo o potencial que o Brasil tem. Essa Rota do Café, quando você me contou, há um tempo atrás, antes da gente marcar até a entrevista, eu fiquei emocionada, porque é algo que já acontece há muito tempo fora do país. Na Europa você tem o agriturismo, e que é dinheiro. Você faz a rota do vinho, a rota do queijo. É uma ideia que promove não só o país como um todo, mas promove as regiões, o turismo, traz o dinheiro do turista, né? É o paulista que está aqui em São Paulo no final de semana que vai fazer a Rota do Café. Exatamente. Levando dinheiro, levando uma essência diferente para cada cidade. Não, né? E acaba levando investimento. Lógico. Porque você vai precisar mais de hotéis, de restaurantes. Sem dúvida. Se movimenta todo o comércio local. Lógico. Né? A gente precisa conscientizar todo mundo sobre isso. E agora, eu falo que agora a gente tem que tirar do papel. Tá lá no guia, bonitinho, mas tem que fazer se tornar realidade, né? E esse é o próximo passo agora. E como é que você está pensando nesse próximo passo? Porque é uma comunicação que você tem que trabalhar essa comunicação, tem que trabalhar como o consumidor vai ver essa Rota do Café, como é que ele vai fazer isso movimentar, né? Certinho. Bom, primeiro que eu vou fazer o lançamento agora, dia 9 de maio, lá em Franca, já a região toda, porque na realidade o café, ele envolve a região como um todo, tá? Então o que acontece? É uma cadeia. As fazendas estão no entorno, nos municípios em volta de Franca. Mas você tem todas as revendas de trator, de caminhão, de defensivo, de adubo. Você tem a Cocapec, você tem que é a cooperativa de cafés, você tem os armazéns. Então, é totalmente dependente um do outro, são interdependentes. Então não dá para falar do café numa cidade. Você fala do café na região, na Alta Mogiana. Entendi. Não, isso é incrível. Uma observação minha aqui que eu acho inspirador ver uma mulher com toda essa força. Você poderia se aposentar, sua fazenda é premiada, tem vários ISOs, tem vários certificados internacionais que ela conquistou, hoje os filhos tocam, e ela traz um novo desafio para a vida dela, que é implementar um projeto como esse. Esses dias foi muito interessante. Eu estava lá no palácio e uma pessoa falou assim para mim: Flávia, você tem espírito público, né? Mas eu penso que justamente por eu ter uma empresa consolidada, que hoje realmente ela é reconhecida mundialmente, a gente exporta para mais de 15 países, então já é conhecida fora daqui. Mas eu penso que a minha contribuição pode ser maior. E é por isso mesmo que eu luto muito, não só pela cafeicultura, mas pela nossa região, pela educação como um todo, você sabe? Eu tenho outros projetos que acontecem lá na fazenda, eu tenho uma gincana, que é uma feira cultural, que acontece lá na fazenda desde 2008, que a gente trabalha com as crianças, também das cidades vizinhas, a questão da sustentabilidade, a questão da cultura, porque tem apresentações de teatro, de música. Porque eu falo assim, se a gente quer mudar a nossa realidade, se a gente quer melhorar o nosso país, a gente tem que criar oportunidades. E acho que a educação é um meio também de criar essa oportunidade. Sem dúvida. Tem razão. É incrível isso. Parabéns. Não, eu fiquei apaixonada pelo projeto da Rota do Café. Eu acho... Ele é até projetor, ele que é aficionado por café, que adora café, a gente tem que fazer essa Rota do Café. Urgente. Está convidado.
para ir à Franca. Faço questão de te levar, claro que na minha propriedade, mas dos outros amigos também. A gente começa na tua propriedade. Isso. Não, e o legal também é você poder experimentar o café, as diferenças, as nuances, porque, por exemplo, a Alta Mogiana, ela tem algumas características que é diferente de Minas, porque fazer só rapidamente, trazer aqui como é o café. O café, ele só tem duas variedades, que é o arábica e o robusta. O arábica é o que dá a melhor qualidade. E ele tem na região de Franca, Alta Mogiana, do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, e Minas, Cerrado, sul de Minas. Depois você vai subir no Espírito Santo, Bahia, Rondônia, já é o robusta. E tem característica, como o vinho. Que legal. Por quê? Porque tem o terroir, como diz no vinho. Então o clima, a altitude, quanto mais alto, melhor para o café. E aí, o café lá da região da Alta Mogiana, ele tem uma doçura que não tem, por exemplo, em Minas. Minas já é mais frutado. E ele tem um retrogosto. Ele é um café que você toma, você fica sentindo aquele gostinho. Mas não o amargo, porque ele é uma doçura. Dá para tomar sem açúcar de boa. De boa. Então tem essa diferença do café. Tem essa diferença. Não, tem muita diferença. E na Rota do Café, quem participa da Rota do Café tem essa degustação, chega na propriedade, degusta. Como é a experiência de quem vai? Então, nesse momento, ainda não tem uma rota estabelecida. Tem as fazendas que recebem, que têm condição de receber. E nessas fazendas, sim, as pessoas vão ter essa experiência. Até a gente brinca muito lá na nossa fazenda, porque tem dois jeitos de provar. Se a pessoa tem um conhecimento, consegue provar, ela prova igual o provador, que é, sabe, com a colher e tal. Senão a gente põe na garrafa térmica e deixa a pessoa experimentar e para ela mesmo sentir as nuances, as diferenças de cada café, né? Mas só que tem que tomar sem açúcar para você realmente sentir realmente. Aliás, eu sou contra colocar açúcar, que né? estraga Muda o sabor do café. E eu falo uma coisa, eu fiz uma vez, eu estava num podcast e fizeram uma pergunta para mim, que eu já vou falar ela aqui, viralizou, deu 35 milhões de visualizações. Que pergunta é essa? A pergunta é: pode adoçar café? E eu falei assim, café adoçado na garrafa térmica é veneno. Bom, aí, claro, aí virou, que é veneno, virou, café é veneno. Aí, porque o que acontece? E é fato, se você fizer o café, colocar na garrafa sem açúcar, e a hora que você for tomar, você colocar o açúcar, tudo bem. Mas se você colocar o açúcar dentro da garrafa e o café ficar tipo mais de 15, 20 minutos, vai fermentar lá dentro. E aí a hora que você toma, te faz mal. As pessoas falam, café me dá azia. Eu falo assim, você toma com açúcar na garrafa? Eu falei, então, para de deixar o coitado do café levar fama. É o açúcar não que é o café problema. o vilão da história. É o açúcar que é o problema. Bom, o papo tá uma delícia, mas eu preciso pedir um intervalo e nos vemos já já. Voltamos com Caras Business e a convidada de hoje é a Flávia Lange, a mulher da cafeicultura aqui no Brasil. Nosso papo tá uma delícia, lógico, com muito café. E agora, Flávia, me conta, qual a diferença? Você estava falando do café de Minas, o café mais para cima, o café aqui de São Paulo. Você sente muito essa diferença no gosto, no sabor dos cafés? Essa diferença, ela é para quem já tem uma certa... Está habituado a tomar, principalmente para quem toma café sem açúcar. Se ele tomar um café, por exemplo, está acostumado da Alta Mogiana, que é a nossa região, que é o café mais adoçado, e ele for tomar um café de Minas, ele vai sentir que falta aquela doçura. Sabe quando você fala assim, nossa, esse café está faltando alguma coisa? Falta aquele doce, assim. Então essa é uma característica. Agora, tem um problema em relação à cafeicultura, tá?
as pessoas compram café pelo preço. Infelizmente, o café, quanto mais barato, mais acessível, quanto mais acessível e tudo, a qualidade dele é pior. Por quê? Porque normalmente esses cafés que são colocados no mercado, vai casca, vai pau. Então, o café mesmo é muito pouco. E o que acontece? Além de tudo, tem uma torra muito escura. A torra escura, ela deixa o café amargo. As pessoas têm uma ideia de que café amargo é café forte. Não é. Café tem que ser suave. Olha. Ele não pode ser forte. E é a mesma coisa, por exemplo, de você comer uma carne que está muito passada, uma comida queimada. O café com essa torra escura é um café que está queimado. A torra tem que ser mais clara. A torra do café tem que ser mais clara. E é muito interessante que, normalmente, quando a pessoa vai fazer um café, por exemplo, uma torra mais clara e ela não está acostumada, ela põe a mesma medida, ela vai falar, nossa, o café é fraco. Tanto é que toda vez que eu presenteio alguém com o meu café, eu já explico, gente, o café, ele tem a torra clara, porque é o que preserva o sabor verdadeiro do café, a qualidade, tudo, os benefícios. Uhum. Só que se você gosta mais forte, você tem que pôr uma colher a mais, porque senão você vai falar, credo, que café fraco. E o Brasil exporta muito café. Oi? O Brasil exporta muito café. É o maior exportador de café do mundo, né? É uma diferença enorme entre o que o Brasil exporta. O Brasil hoje ele produz em torno de 50 a 60 milhões de sacas de café ano. E aí depois você tem a Colômbia é o terceiro, né? Uhum. Que os dois são arábicas, né? E o Vietnã, que é o segundo, mas que é robusta. Então, aí o Vietnã, Brasil, 50 mais ou menos, vamos colocar mais ou menos 50. Vietnã com uns 15, a Colômbia com uns 10, então assim, o mundo... É o primeiro disparado, né? Disparado. Brasil é... E aí, já trazendo também uma questão que todo mundo tem falado, muita gente me pergunta, Flávia, por que o café está nesses preços? Aí, primeiro... O café, o preço, quem dá o preço do café é a Bolsa de Nova York. Uhum. Ele é todo pautado pela Bolsa de Nova York. Olha. E é o quê? É a demanda e a oferta. Então, o café vem passando, por exemplo, as regiões cafeeiras, por uma seca muito grande. Em contrapartida, a China começa a consumir café, que ela consumia só chá. Então, o que está acontecendo? Está tendo um desbalanceamento. A produção está caindo por causa dessa seca que vem passando. Da condição climática. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, a gente lá na nossa fazenda, hoje, todo o nosso café irrigado. E, por outro lado, você tem o consumo aumentando. Então, é por isso que o preço está caro. Não é o cafeicultor, a culpa, não, o cafeicultor vai lá. É a demanda. Como qualquer mercado, é a demanda. É mercado. A demanda que gera o preço. É mercado, exatamente isso. Não tem nada a ver com o cafeicultor direto. O cafeicultor está aí, né? Não, e eu brinco, eu falo assim, gente, o problema é o seguinte, o café está nesse preço, mas ninguém tem café para vender. A colheita está começando agora. Eu falei, se manter até agosto, setembro, aí o cafeicultor vai ficar feliz. Mas nesse momento, não tem café, está entrando agora. A colheita começa agora, nesse momento. Mas eu acho incrível o crescente da cultura de se tomar café. E não só o café como café, mas a gente vê o cappuccino, a gente vê o frappuccino, que é café com sorvete, e você tem essa tendência do café, quando você vai... Café gelado. Café gelado, que é o frappuccino, exato. E aí tem uma tendência que eu acho mais interessante, ainda que começou na Europa, que eu quero falar sobre isso, para ver como é que você tem essa visão. Antes as pessoas saíam para dançar à noite e tomavam álcool. Agora as pessoas começam a sair de manhã, numa padaria, ou num café shop, ou num café bar, e o café é a bebida da vez também,
nessas festas dentro dessas cafeterias. Não, eu achei isso incrível. Eu também. Claro que eu acho que o movimento ele foi indo aos poucos. Então, antigamente a pessoa só tomava café em casa. Uhum. Aí ela passa a tomar o café fora, né? Padarias, cafeterias, ela sai. Acho que isso daí é só um achismo total, hein? Mas com a mulher saindo para trabalhar, esse movimento eu acho que ele foi se consolidando, né? Da saída, de tomar café fora. Então são reuniões. O café sempre foi aquela bebida de união, Exatamente. aquela bebida de troca. Ah, vou na casa do meu amigo tomar um cafezinho. Ah, tem uma reunião, ó, tem Vamos servir um cafezinho. café. Tudo é Tudo café. É cafezinho. E eu acho que esse movimento, com a juventude trazendo essa questão hoje mais forte de saudável, né? E é por isso que está chegando esse café. E eu tô achando o máximo. Você imagina o café aí nas baladas? Que delícia, né? De manhã, eu achei incrível. Mas eu acho que tem de manhã, mas tem balada à noite também, com cafezinho. De tardezinha. Na realidade, o que eu tenho lido é mais tipo happy hour, sim. Que é com som e tudo. Troca a bebida pelo café. Pelo café. É muito legal. Eu acho que tudo é moda, é claro. A gente não sabe o quanto vai virar uma realidade, mas tudo que é moda também é gostoso, né? Inovação sempre é bom, né? Em qualquer setor. E o café é uma bebida que vem nessa crescente da moda, né? Vem nessa crescente do saudável, do wellness, preparar uma bebida com café ou juntar os amigos para um café. E eu acho muito bom, por exemplo, eu falo que sempre tem dois lados, mas essa questão da alta do café trouxe um pouco das pessoas olharem para o café de uma outra forma. Por quê? Porque culturalmente as pessoas ainda têm um certo preconceito com pagar pelo bom café. E eu sempre falo uma coisa, você vai, por exemplo, num restaurante, aí você toma um vinho. Aí vamos supor que você paga 150 a 200 reais uma garrafa de vinho médio, né? Se você quiser uma melhor, você vai pagar 300, 400, um pouco maior, enfim. né? E aí, você toma, fica feliz, etc e tal. O café, bom, você vai pagar, vamos supor, hoje, uns 80 reais, meio quilo, ou mais ou menos. Que vai durar 15 dias, 20 dias. Só que aí você fala, eu não vou pagar, imagina se eu vou pagar. Então, assim, a gente precisa mudar muito o conceito. Muito. E outro conceito muito interessante, que eu vi na Europa, por exemplo, eu fui num restaurante uma vez, comida deliciosa, o vinho delicioso e tinha uma carta de cafés. E eu falei assim, nossa, achei incrível isso. Aí ele falou assim pra mim, a última coisa que a pessoa sai de um restaurante é com aquele gosto do café. E você serviu tudo de melhor e você vai deixar ela sair com aquele sabor ruim, amargo, do café ruim. Achei muito interessante. Tanto é que um dos projetos, junto com a Rota, é levar para os restaurantes esse conceito de um café melhor. Não, é incrível. A Itália tem muito disso, né? A Itália, qualquer restaurante que você vai, você tem pelo menos 3 ou 4 opções de cafés diferentes, você pode escolher. Você já tem essa tradição. Isso dá para trazer para o Brasil. Isso deveria ser um hábito do brasileiro, já que nós somos o maior exportador de café do mundo. E o maior consumidor. E o maior consumidor hoje também. Passou os Estados Unidos, que era o primeiro. Era o primeiro. Acho que tem que fazer uma campanha boa sobre o café. Com certeza. O café brasileiro, o hábito de tomar o café. Mas essa campanha, agora o governo do estado de São Paulo está muito fortemente intencionado, empenhado de fazer essa campanha, de tomar bons cafés, de trazer o café de São Paulo para os restaurantes, porque muita gente traz café de Minas. De Minas? Muita gente. Tem essa briga do estado, assim? Total. Minas investe muito mais, viu? Em marketing e tudo. Precisamos ver essa história do café em São Paulo, então. Está começando, eu estou acreditando muito que agora com o governo, com essa pegada mais assim, de trazer e fortificar as coisas que tem no estado de São Paulo, né? Dar mais visibilidade, então acredito que vai ser possível. O papo tá uma delícia, mas nós estamos acabando com o nosso bate-papo, mas antes de terminar, nós temos o Rap Pong. É um bate-bola.
Bora. Eu pergunto, você responde Vixe. sem pensar. Essa parte é pior. Café da manhã ou café no fim de tarde? Café da manhã. Uma memória que o café te traz, já que você começou essa história do café com a sua avó. Ah, com certeza. Minhas idas na fazenda da minha avó, subindo aqueles montes de café, escorregando. E um pouco também dos meus filhos, que eu passei todas as férias com eles na fazenda, com os amigos e tudo. É uma delícia. Produzir café ou vender café? Produzir. É do campo produzir. Mesmo, né? Eu trabalhava com essa parte de comercialização, exportação, mas o café, a produção do café, ela é muito envolvente e são várias etapas. Então, por exemplo, na época de florada, você chega aquele perfume. Ai, que lindo. E o ano todo. Aí depois você está nessa época, o grão vermelhinho. Então, não tem outra cultura que tem mais modificação e que é mais envolvente que o café. Ai, que lindo. Amei. Trabalho em equipe ou trabalho sozinha? A equipe, com certeza. Raiz ou inovação? Trabalho raiz ou sempre inovar? Eu acho que tem que ter um pouco de cada um. Equilíbrio. Uma música que te acompanha na tua história? Uma música? É. Por incrível que pareça, é do Roberto Carlos. Adoro. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ai, que linda. Eu sou muito de emoções. Quase não percebemos. Adorei. Que delícia nosso bate-papo. Amei. Muita inspiração. Adoro a sua ideia da Rota do Café. Parabéns. Conte conosco para que seja um sucesso. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Eu adorei. Nossa, eu nem vi o tempo passar. E é muito bom poder ter esse espaço, né? Principalmente com as mulheres. Né? Precisamos dar mais oportunidades para as mulheres mostrar o que elas estão fazendo e a força. E admiro muito você, seu trabalho, exatamente isso, de trazer mais mulheres para dar visibilidade. Obrigada. Muito obrigada. Eu também te admiro muito. Sua história é fantástica. Conte comigo. Obrigada, querida. Muito obrigada. Hoje encerramos nosso bate-papo com a Flávia. Fique ligado nas redes sociais e nos acompanhe nos próximos episódios. Obrigada.